A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 16, versículo 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso Instagram e do nosso YouTube, nós não estamos continuando o capítulo 6 de São João, porque hoje nós temos uma festa de um evangelista, São Marcos, 25 de abril, celebra a festa de São Marcos. O seu primeiro nome era João, mas ele se tornou um missionário, seguidor de Paulo e Barnabé. Ele não foi apóstolo, ele não conviveu com Jesus, mas ele escreveu o primeiro evangelho. O primeiro evangelho escrito foi de São Marcos, mais ou menos no ano 50, e foi o primeiro catecismo das primeiras comunidades cristãs. E no evangelho de hoje, que é dele, de São Marcos, Jesus aparece aos 11 discípulos. Eram 12, mas Judas se despedaçou na esplanada do templo, de maneira que só tem 11 apóstolos que foram para a Galileia, para o monte onde Jesus começou o seu trabalho missionário com eles. Então agora são eles que vão continuar o trabalho de Jesus, por isso que Jesus quer que seja no mesmo lugar. E as palavras de ordem de Jesus são estas: ide pelo mundo inteiro. Então Jesus não mandou que ficassem, mandou que fossem, né? Ide pelo mundo inteiro. E a proposta é pregar anunciar o Evangelho de Jesus. O Evangelho é a boa nova, é o próprio Jesus. Tem que comunicar essa experiência ao mundo, às pessoas todas, pregando, né? E depois Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Então a gente viu aí que é a necessidade de acreditar, que o povo viu o sinal da multiplicação dos pães, mas não acreditou. O interesse era outro, mas agora Jesus está ressuscitado, cumpriu toda a promessa de Deus, e os apóstolos viram, estão testemunhando, estão acreditando, e agora tem que passar essa fé para os outros. A fé vem pelo ouvido, e também se batizar. A fé exige o batismo, que é o novo nascimento, se tornar cristão como Cristo. E São Paulo diz muito bem isso: como pode crer se ainda não ouviram? E como pode ouvir se não houver quem pregue? Então veja que a fé vem pelo ouvido. Nós temos que anunciar, nós chamamos isso querigma, né? É o primeiro anúncio. Aí depois tem evangelização e depois tem catequese. Evangelização é um período, não é? E catequese é um trabalho de igreja contínuo, que compreende todas as faixas etárias da vida da pessoa. A catequese não para nunca, porque ela é uma constante, né? Portanto, nós estamos assim recebendo no dia de hoje de São Marcos esta preparação que nós devemos ter
para compreender mais o Evangelho e transmitir também aos outros. Graças a Deus nós temos hoje muitos recursos. Todo dia tem gente que de madrugada já passa o Evangelho do dia para os outros, seus amigos, seus seguidores. Vocês também que nos seguem há tantos anos pela FM 91.9, a Rádio Rural, que é da Arquidiocese, e agora nós acrescentamos o YouTube e o nosso Instagram. Portanto, isso são formas da gente levar o Evangelho para todas as pessoas, para que elas não desconheçam. Nós temos que ler o Evangelho, né? E o Evangelho de São Marcos é o mais breve, são 16 capítulos. Nós devemos ler, mesmo que você não compreenda tudo, mas você tem explicações hoje, tem leituras, tem interpretações, tem exegeses, tem essa forma que a gente faz aqui de sempre explicar o Evangelho do dia, e é uma proposta que deve correr mundo, como a gente diz, né? As pessoas, as famílias, a sociedade devem se tornar continuadoras, né, de ouvir e de propagar o Evangelho. Jesus garantiu que junto da palavra ele vai nos curar, vai nos livrar de todo mal, vai expulsar o espírito maligno que não atrapalha, né? E os doentes também vão ficar curados. Portanto, é uma coisa seríssima o que nós estamos assumindo como cristãos. Essa palavra de Deus, Jesus deve ser transmitido às famílias, os pais. Chama as crianças e digam quem é Jesus, mostre, reze com elas, né? Quando nós éramos pequenos, os pais da gente ensinavam os atos da religião, os mandamentos, as orações, os evangelhos, parábolas, histórias, milagres de Jesus. Era todo ensinado. E também rezava, se tomava bênção para dormir quando acordava. Esses sinais são indispensáveis, né, na catequese familiar, porque a missão é universal. A pregação com a pregação nasce a fé, e com o batismo nós aderimos radicalmente a Jesus Cristo, somos inseridos e começamos a ter as mesmas atitudes de Jesus Cristo, e o poder do mal não vai mais atuar sobre nós. É muito importante isso. Então os discípulos estão compreendendo o mandato que Jesus deixou com eles. Eles saíram e foram pregar por toda parte, e essa palavra, junto com a ação, faz com que nós nos libertemos, não é? E continuemos mutuamente irmãos, formando comunidades de fé, continuando a igreja. O batismo um novo nascimento. A igreja batiza a criança porque acredita que os pais transmitem a fé para a criança, na medida que ela vai crescendo. E depois, quando ela recebe crisma, o sacramento da crisma, ela confirma o batismo. Portanto, a fé, batismo, confirmação, Eucaristia. Esses sacramentos são indispensáveis e você se torna um cristão adulto. Você se torna uma pessoa fortalecida. Revisemos a nossa fé e rezemos a oração de São Marcos. Ó Deus, que concedeste a São Marcos, vosso evangelista, a glória de proclamar a boa nova, dai-nos assimilar de tal modo os seus ensinamentos, que sigamos fielmente os caminhos de Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Acabamos de ouvir o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 20. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.